Olá! Na nossa primeira aula nós definimos duas grandezas, o calor e a temperatura. A partir dali nós estudamos a temperatura, como fazer escalas, como medir a temperatura, escalas diferentes, como construir a sua escala. A partir de hoje nós vamos estudar o calor. Para isso nós vamos dividir o calor em dois grandes tipos. O primeiro tipo é o calor sensível. Este tipo de calor é o calor responsável pela variação de temperatura de um corpo. O segundo tipo é o calor latente. Este calor é responsável pela mudança de fase de um corpo. Bem, agora que nós já sabemos diferenciar os tipos de calor, nós temos que atribuir uma unidade a esse calor. Como nós vamos medir esse calor? O calor é a energia em movimento, a energia que passa de um corpo para o outro. Portanto, no sistema internacional, nós temos que a unidade de calor é o Joule, e o seu símbolo é o J. Mas também é muito comum utilizarmos o termo caloria para designar calor. Caloria é a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de 1 grama de água de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius. A relação entre caloria e Joule é dada pela seguinte expressão: uma caloria é igual a 4,186 Joule. Este resultado é empírico, ou seja, ele foi obtido através de uma experiência. Durante o estudo do calor sensível, os pesquisadores descobriram que a quantidade de calor necessária para aumentar a temperatura era proporcional à massa da amostra envolvida. Eles também descobriram que a quantidade de calor necessária para aquecer uma amostra era proporcional à variação de temperatura. Ou seja, quanto maior a massa da amostra, maior a quantidade de calor necessário. Ao mesmo tempo, quanto maior a variação de temperatura da amostra, maior a quantidade de calor necessária. Eles também descobriram que, se pegássemos a mesma massa de dois materiais diferentes, por exemplo, água e alumínio, e fornecêssemos a mesma quantidade de calor para as duas amostras, nós obteríamos diferentes variações de temperatura. Isso prova que cada material absorve o calor de forma diferente. Para isso, eles criaram a seguinte fórmula: a quantidade de calor necessária era igual ao Czinho, que é o calor específico, vezes a massa da amostra, vezes o ΔT. Esse C é o calor específico e ele varia de material para material. O calor específico representa a dificuldade ou facilidade que o material tem em alterar sua temperatura. Portanto, um material que possui um calor específico elevado possui uma maior dificuldade de variar sua temperatura, ao passo que um material que possui um pequeno calor específico possui uma grande facilidade. A unidade do calor específico é dada por uma unidade de energia dividido por um valor de massa vezes uma temperatura. Esta é uma unidade genérica. Por que isso? Porque o calor específico pode ser dado em várias unidades diferentes. Podemos ter energia medida em joules, massa em quilogramas e temperatura em graus Kelvin, que seria a unidade do SI. Entretanto, eu posso representar a energia como caloria, a massa como grama e a temperatura como graus Celsius. Eu vou escrever aqui dois exemplos de unidade. Joule por quilograma por grau Celsius é um exemplo, e o outro exemplo, caloria por grama por grau Celsius. Neste ponto, vale ressaltar que existem dois tipos de calor específico: o calor específico a volume constante e o calor específico a pressão constante. Como nossas trocas de calor estão ocorrendo a pressão constante, vamos utilizar basicamente o calor específico a pressão constante e vamos simbolizar apenas por C. Mais para frente, vamos ver que, no estudo de gases, o calor específico a volume constante é muito importante. É importante fazer uma ressalva. Na realidade, o calor específico pode variar conforme a temperatura. Entretanto, esta variação, no nosso estudo, pode ser considerada desprezível. Agora vamos inserir um novo conceito: capacidade térmica. A capacidade térmica é dada pela fórmula Czão, capacidade térmica, é igual a massa, vezes o calor específico. Substituindo essa expressão na fórmula do calor sensível, temos que mCzinho é Czão. Logo, o calor sensível é dado pela expressão Czão, capacidade térmica, vezes a variação de temperatura. A unidade
da capacidade térmica é dada por uma unidade de energia sobre uma unidade de temperatura. Um exemplo de capacidade térmica é Joule por grau Celsius. E um segundo exemplo, calorias por Kelvin. Vamos agora ao estudo do calor latente. Para iniciar o estudo do calor latente, precisamos definir algumas grandezas. A primeira é o calor de fusão. O calor de fusão representa a quantidade de energia por massa que um certo material precisa para passar do estado sólido ao estado líquido e vice-versa. A fórmula da energia, ou seja, a fórmula do calor latente necessário para esta transição é dada por mais ou menos m, que é a massa do sistema, vezes o calor de fusão, LF. Esse mais ou menos se deve ao seguinte: quando nós queremos passar do estado sólido ao estado líquido, precisamos fornecer calor. Por isso, o mais. E quando nós queremos passar do estado líquido ao estado sólido, precisamos retirar calor. Por isso, o menos. Analogamente, para a vaporização, temos o calor de vaporização. A fórmula que representa a quantidade de calor necessária é dada por Q mais ou menos a massa do sistema vezes LV. Ou seja, para passarmos do líquido para o gasoso, nós precisamos fornecer energia, que é mLV. E para passarmos do estado gasoso para o estado líquido, precisamos retirar energia, por isso o menos. A unidade desses dois calores é dada por uma unidade de energia sobre uma unidade de massa. Por exemplo, Joule por quilograma ou calorias por grama. Vamos estudar um pouco das trocas de calor. Basicamente, as trocas de calor são regidas por uma equação: somatório dos calores envolvidos igual a zero. Existem aparelhos específicos para essas trocas de calor. Eles são chamados de calorímetros adiabáticos. Esses calorímetros são objetos que nos auxiliam nas nossas medições. Eles permitem que trocas de calor sejam efetuadas no seu interior. E, ao mesmo tempo, ele impede que calor seja trocado com o meio externo. Estamos lidando aqui com calorímetros adiabáticos ideais, ou seja, onde não há troca. Mas, na vida cotidiana, infelizmente isso não é possível, então existem pequenas trocas. Vamos dividir os calorímetros em dois tipos. Os calorímetros que efetivamente trocam calor com o sistema no seu interior são os calorímetros que participam das trocas, e os calorímetros que não trocam calor com o sistema dentro dele, ou seja, os que não participam das trocas de calor. Isso quer dizer que os calorímetros que participam das trocas de calor, eles possuem uma capacidade térmica que deve ser levada em conta. Já os que não participam, eles são apenas um recipiente que isola o sistema. Vale lembrar que as trocas ocorrem em qualquer lugar, não precisa ser um calorímetro. Vamos agora resolver um problema. Um estudante de física deseja resfriar 0,25 kg de água inicialmente a uma temperatura de 25 graus Celsius, adicionando gelo a menos 20 graus Celsius. Qual a quantidade de gelo que ela deve utilizar para que a temperatura final seja igual a 0 graus Celsius, sabendo que todo o gelo se funde e que o calor específico do recipiente pode ser desprezado. Quando ele fala que o calor específico do recipiente pode ser desprezado, nós estamos lidando com um calorímetro que não participa das trocas de calor. Ou seja, os únicos objetos, os únicos materiais que estarão trocando calor serão a água, que está a 25 graus Celsius, e o gelo, que está a menos 20 graus Celsius. Vamos escrever os dados. Nós temos 250 gramas de água a 25 graus Celsius. Nós temos também uma massa desconhecida de gelo, ou seja, nós temos m gramas de gelo a menos 20 graus Celsius. A temperatura final, ou seja, o nosso T final, é igual a 0 graus Celsius. E o gelo foi todo fundido. Para começar, vamos escrever a equação que rege as trocas de calor. Ou seja, o somatório de Q é igual a zero. O somatório de Q é o quê? É o calor que a água perdeu, Q da água, mais o Q do gelo. Ou seja, o calor que o gelo ganhou para resfriar a água. Nós não vamos colocar nenhum tipo de sinal. Vocês vão perceber que os sinais
vão aparecer naturalmente na equação. Como a água não troca de fase, ela tem apenas um calor sensível. A fórmula é massa da água vezes o calor específico da água vezes o ΔT. Quando nós formos escrever o ΔT, temos que sempre escrever desta maneira: temperatura final menos a temperatura inicial, ou seja, a temperatura final de 0 graus e a temperatura inicial de 25 graus Celsius. Por que isso? Porque assim o sinal vai aparecer. Neste caso, fica fácil entender quem vai perder o calor e quem vai receber o calor. Entretanto, existirão casos em que nós não saberemos. Portanto, nós sempre vamos escrever temperatura final menos temperatura inicial. Agora, o gelo, ele troca calor, tanto o calor latente quanto o calor sensível. Vamos computar primeiro a parte do calor sensível, ou seja, mais m de gelo, que eu não sei, vezes o calor específico do gelo, vezes a variação de temperatura, ou seja, ele estava no zero, menos a temperatura inicial dele de menos 20. E mais um calor latente, porque o gelo saiu do estado sólido e foi para o estado líquido. Aqui sim nós temos que atentar para o sinal, porque como ele está saindo do sólido para o líquido, ele está recebendo calor, por isso o mais. Então, mais a massa do gelo vezes o calor de fusão. Tudo isso é igual a zero. Aqui nós temos o nosso problema e aqui a expressão que nós chegamos no final do último slide. Bem, agora vamos substituir os dados. A massa da água vale 250 gramas. Vou utilizar o calor específico da água em joules por gramas por graus Celsius. E o calor específico nessas unidades vale 4,2 vezes menos 25 mais a massa do gelo, que eu não sei, vou chamar de m, vezes o calor específico, que nas mesmas unidades do calor específico da água vale 2,1 vezes o ΔT de 20, que é 0 menos 20, mais a massa do gelo vezes o calor de fusão. O calor de fusão do gelo vale 334 joules por gramas. Tudo isso é igual a zero. Agora nós vamos fazendo as contas, nós obtemos menos 26.250 mais 42m mais 334m igual a zero. Resolvendo esta equação, obtemos para o valor de m 69,8 gramas de gelo, aproximadamente. Por hoje é só, espero que vocês tenham compreendido esse exercício e até a próxima.